pessoal, vamos continuar falando aqui de América, né, espanhola, de colonização, né? Bom, a gente falou aqui da questão da mineração como sendo a grande estrela, né, da economia colonial da América espanhola, né? Mas, obviamente, além, né, dos metais preciosos, nós temos outros produtos, né, outros elementos econômicos que vão se desenvolver aqui, que vão também abastecer essa lógica da dominação econômica colonial. Então, além da mineração, nós vamos observar no território da América Espanhola a formação das chamadas plantations, as lavouras monocultoras, né, produtoras de gêneros tropicais, voltadas para exportação. Então, era comum também, além da prática da mineração, você ter o cultivo da cana-de-açúcar, o tabaco, algodão e outros produtos dentro desse território da América Espanhola, né? Uma diferença da colonização espanhola para a colonização portuguesa é a questão da utilização da mão de obra indígena. No caso da América Portuguesa, né, você teve a escravização indígena, a utilização de mão de obra indígena? Sim, ela se alternava com a escravidão africana. No momento onde você não tinha a oferta, o desabastecimento dessa mão de obra escrava africana, a saída era a mão de obra indígena. Mas na América Portuguesa, predominantemente, em todos os ciclos econômicos, você vai ter a presença do trabalho escravo africano de forma majoritária, né? Então, essa é uma característica da colonização portuguesa. Por que eu estou fazendo toda hora esse comparativo? Porque é assim que o vestibular vai cobrar de vocês, né? Essa comparação entre esses dois processos. Na América Espanhola, não. Desde o início, né, até o fim do processo colonial, há uma predominância da utilização da mão de obra indígena. Não significa que não havia escravidão africana. Havia também, né? Mas predominantemente o uso da mão de obra indígena vai se destacar. E aí, os espanhóis, na verdade, eles se aproveitaram, né, de práticas regionais que já existiam para poder empregar essa mão de obra. O que eu estou falando? Tanto o Império Inca como o Império Azteca, essas duas grandes civilizações da América, eles já submetiam povos nativos a sistemas de servidão coletiva. Então, o europeu, o espanhol, ele vai já aproveitar essa estrutura, né, propriamente estabelecida e vai aprofundá-la, né, utilizá-la. Como, por exemplo, no caso da mita. A mita é um sistema que tem como sua base, né, a tradição inca. Eu vou explicar. A mita como é que funcionava, né? Era um sistema de emprego principalmente utilizado na exploração de minérios, né, nas minas de Potosí, de prata principalmente. Então, nas aldeias indígenas você tinha um sorteio por temporada, né, por ciclo. Então, a cada 4 meses esse sorteio, 3 meses esse sorteio é realizado. E aí o sujeito ia trabalhar na mina. Recebia um baixíssimo salário, uma compensação material pelo trabalho, e aí ele regressava depois de 3 meses para poder tocar sua vida ali, continuar, né, plantando com sua família, enfim. Então, esse sistema ele já era usado pelos imperadores incas. A mita já existia. Os europeus, eles o quê? Se aproveitaram desse método, né, e utilizaram de acordo com seus interesses, tá bom? Então, a mita, principalmente, trabalho compulsório, né, temporário, né, por sorteio, aplicado na produção, na extração de minérios, na mineração e de origem, né, inca, esse tipo de exploração de mão de obra. E aí nós temos a encomenda. A encomenda, como é que funcionava, né? Você tinha um encomendeiro, um espanhol que explorava a mão de obra do indígena, mas em troca ele não pagava, ele o civilizava, né? Ele ia ser responsável ali por catequizar, por ensinar, por transmitir a cultura espanhola, né, para essas populações nativas, né? E aqui você tem um trabalho compulsório mesmo, tá? O indígena ele não era um escravo, mas ele não recebia um salário, mas ele era, entre aspas, sustentado pelo encomendeiro. Então ele recebia um lugar para morar, comida, vestimento,
lembrando que as condições de vida eram precárias, né? Obviamente, tá? Então você tinha isso, o índio trabalhava, em troca ele era civilizado, ele era cristianizado, tá? Essa mão de obra, principalmente nas atividades agrícolas, tá? Mas também foi utilizada, não tão em larga escala como a mita, na mineração. Em ambos os casos, né? Tanto a encomenda como a mita era regulamentada, regulada pela coroa espanhola, tá bom? Só podia se estabelecer pela autorização da coroa espanhola. E aqui nós temos uma imagem que mostra, é uma xilogravura do século XVI, né, 17, que mostra a extração de ouro na região de Potosí. Até hoje, na Bolívia, no Peru, nessa região, é uma das maiores produtoras de prata do mundo, né? E o trabalho dentro dessas minas era muito difícil. Inclusive, existem relatos, né? Tem um relato famoso de um padre jesuíta que falava que das minas de prata jorravam a prata e o sangue de quem trabalhava lá dentro. Os desabamentos eram muito comuns, né? O ar, né? Aquele ar contaminado com pó, com aqueles resíduos da mineração. Não havia equipamento segurando nada, né? A produção aurífera, de prata ali era manual praticamente, né? Então, muito complicada. A expectativa de vida dos trabalhadores que engajavam-se na mineração, seja na mita, seja com a encomenda, era baixíssima, muito baixa, tá? Outro aspecto que nós temos que falar e tratar aqui para a gente poder encerrar a nossa aula de hoje é a questão da sociedade colonial espanhola, tá? A sociedade diversificada, mas extremamente hierarquizada, muito hierarquizada, cada posição social muito bem definida. Então aqui nós temos a pirâmide social. No topo são os chapetones, vou falar de cada um deles, né? Crioulos, mestiços, índios e escravos africanos. Cada camada, cada categoria ocupava seu status, né? Seu segmento. A ascensão social muito difícil, né? A posição social decidida pelo nascimento do sujeito e uma condição hereditária, né? Passar de pai para filho. Vamos lá, os chapetones. Quem eram os chapetones? Os chapetones eram espanhóis nascidos na Europa. Por que eu falo espanhóis nascidos na Europa? Porque o colono era um espanhol, só que ele não é nascido na Europa, ele nasceu na América, né? Ele era um espanhol nascido na Europa que vinha para a América ocupar os cargos políticos administrativos dentro da estrutura administrativa colonial espanhola, né? Então, esses caras tinham controle sobre o governo, sobre o fluxo de riquezas, a lei, cobrança de impostos. Então, é a camada mais privilegiada da sociedade colonial espanhola, né? Então, os chapetones, eles tinham privilégios políticos e privilégios econômicos por serem espanhóis vindos da Espanha para ocupar esses cargos. Logo abaixo nós temos os crioulos, não tem nada a ver com pessoa de cor, nada disso, tá? O crioulo é o cara que nascia na América, é o espanhol nascido na América, o grande fazendeiro, o grande comerciante, o grande minerador, né? Que não possuía o mesmo prestígio político que o chapetone. Então, enquanto os chapetones era a elite política, administrativa, intelectual, vamos dizer assim, os crioulos eram a elite econômica, né? Os grandes fazendeiros, os grandes comerciantes, os grandes mineradores, que exerciam a sua atividade política só no cabildo. Você lembra que o cabildo, que é aquela espécie de prefeitura, né, que administrava cidades? Inclusive, com o passar do tempo, vai rolar uma treta entre chapetones e crioulos. O movimento de independência, né, na América Espanhola rola justamente porque os crioulos queriam ter os mesmos privilégios que os chapetones. Mas isso aí é uma história que a gente vai trabalhar mais adiante, tá? Você tinha a camada intermediária, os mestiços, né? Que compram essa camada intermediária da hierarquia, fruto aí desse processo de miscigenação do europeu com os indígenas, principalmente. Trabalhadores livres, assalariados, né? Artesãos, pequenos comerciantes. Os indígenas, que é a base, né, da mão de obra do sistema colonial espanhol, em geral aí submetidos a uma condição precária de vida, né? Essa grande massa da população indígena convertida e catequizada pela igreja. Não é à toa que a América Latina é a região que concentra mais católicos no mundo, né? Atualmente os maiores países católicos do mundo estão na América Latina, é o Brasil, é o México, a Argentina, enfim, né? Na Europa você tem a Itália, mas, enfim, geograficamente falando, o catolicismo é muito presente aqui na América.
E na base, né, no final dessa pirâmide, o escravo, que não era tão presente, como eu disse, né, mas existia em regiões específicas, principalmente no Caribe. A mão de obra escrava africana é muito utilizada para a produção de cana-de-açúcar. Na Colômbia e no Equador, no século XIX, a mão de obra escrava africana foi muito utilizada para a produção do café, né? Então há essa presença de escravos africanos nessas regiões mais específicas da América Espanhola. Você pode observar que fora da Colômbia e fora do Equador, por exemplo, a presença africana na América do Sul é no Brasil, né? Na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, no Chile, né? No Uruguai, na Venezuela. A população negra ela é bem menor, né? Bem menos considerável do que no Equador, na Colômbia e no Brasil, que houve essa opção de mão de obra escrava. No Caribe também, né? Cuba, por exemplo, tem uma população negra muito presente por causa da plantation de cana-de-açúcar, de tabaco, enfim. Beleza, pessoal? Então, essas são as características gerais da colonização espanhola na América. Tá? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, nós vamos ter um momento adequado para poder saná-los. Até mais, fiquem com Deus.